Saludos, 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 hermosos e hermosas. Continuando o nosso bloco, a nossa série do Estado Democrático de Direito Minimalista à inexistência. O retorno à era medieval. Vamos dar continuidade. Analisando essa série estupefata do Estado Democrático de Direito Minimalista, a inexistência do mesmo e, consequentemente, o retorno à era medieval, nós vamos informar aqui que a blindagem do Flávio Bolsonaro está dando super certo lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o novo promotor da 25ª atuou em processos do Aécio Neves, procedentemente a favor do mesmo. E o senhor, como o crime compensa nesse país e em muitos outros, o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, senador, ligado a uma série de irregularidades, inclusive há investigações que ligam o clã Bolsonaro às milícias do Rio de Janeiro, crime organizado. Então, com relação ao Flávio Bolsonaro, uma pessoa íntegra, inatacável, proba, ficou com o cargo de terceiro secretário da mesa. Mesa, vocês sabem, cujo presidente é quem? Alcolumbre, alco no umbre, alco no lombo, alco no ombro. Um cara assim super conhecido foi posto lá pelas manobras do Onyx. E agora o Flávio terá nada mais, nada menos do que 300 mil por mês a mais só para contratação de servidores. Por outro lado, ex-funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro, lá na Alerj, todos envolvidos com os repasses suspeitos para Fabrício Queiroz, estão desaparecidos. Inclusive Queiroz. Todos sumiram, devem ter sido abduzidos. A revista Veja tentou contatar Raimunda Veras Magalhães, Wellington Cérvulo Romano da Silva, Luísa Souza Paz, Agostinho Moraes da Silva e a esposa de Queiroz, Márcia Oliveira Aguiar, e sua filha Natália, aquela com o dom da ubiquidade, ao mesmo tempo em Brasília e no Rio de Janeiro. Visitando os endereços, não os encontrou, e vizinhos falaram, pessoas próximas, que saíram de cena após a divulgação dos repasses. Apenas o policial Jorge Luiz de Souza foi encontrado, mas recusou a falar. Até hoje, ninguém foi até a promotoria falar. Nem Flávio, nem Queiroz, nem ninguém. E isto vai ser engavetado com certeza. Ou não, se conseguirem uma ligação das milícias com a morte da Marielle Franco. Ninguém sabe. Com relação ao projeto do Moro, que eu já falei, que eu temo muito, imensamente por aquele ter prudente de ilicitude, o policial pode sair matando quem ele bem entender, sem sequer ser julgado na internet para a gente ler, é que ele atua sob encomenda e protege corruptos. Como ocorreu no caso do Banestado, onde ele trabalhou amigavelmente com os tucanos e servilmente com os norte-americanos.
Inclusive, ele recebeu o prêmio de Homem do Ano lá pela AESCOAS. Dizem os probolsos que o Petrolão foi o maior caso de corrupção da história do Brasil, com 70 bilhões já apurados. Mas ocorre que, no caso do Banestado, estavam envolvidos meio trilhão. Não são 70 bilhões, é meio trilhão. Isso dá 8 petrolões. E o juiz julgou o caso, o juiz Moro julgou o caso, julgou o doleiro Iosef, que já está soltinho aí. Os aspas, é o que diz aí pela internet, ladrões tucanos, não foram presos e nem devolveram o dinheiro roubado. Falamos já de Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, que tudo que ele faz é não proteger o meio ambiente, mas favorecer inclusive as mineradoras, ao agronegócio. O mesmo sofre uma ação por ter manipulado plano de manejo de uma área de proteção ambiental para favorecer empresários, principalmente os mineradores. Referido ministro, agindo às escondidas e com clara intenção de beneficiar setores econômicos, principalmente a mineração, do qual ele mal falou lá no caso da Vale, que aliás é uma das maiores devedoras do INSS. A Vale é uma das principais devedoras do INSS. Então, esse ministro, para beneficiar esses setores, ele mandou que funcionários elaborassem mapas que não correspondiam à realidade. Usou de muitas estratégias para conseguir não prejudicar os setores aos quais ele representa. Sem contar que este ministro, ele é um amante de fuzis e acha que tudo se resolve no fuzil. Aliás, essa foi a papeleta de sua campanha. Ele é um facínora. E o javali, ministro, se aumentou, se virou peste, foi por causa do homem que não soube controlar, porque foi ele que trouxe o javali para cá. Deve-se receber qualquer uma bala. Dentro da sua terra, bala primeiro, pergunta depois. Assim é o ministro do Meio Ambiente, o senhor advogado Ricardo Salles, um ultraconservador, também ligado ao exército. É o uso da motosserra e do fuzil no ecossistema. Fux, que arquivou o inquérito do Caixa 2 de Onyx, recebeu dinheiro da JBS. E, senhores, Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebe de sua mulher, uma advogada com um grande escritório em Brasília, recebe todo mês 100 mil reais. Interessante, que esposa maravilhosa. Já a pastora Damares, além de todos os escândalos, crime de falsidade ideológica, por não ser mestra em nada, crime de sequestro, por não ter adotado a criança, ela também fez uma série de voos com cotas parlamentares para fazer cultos como pastora. E é este o país que nós temos, hermosos e hermosas. O que se tem para falar são escabrosidades, escabrosidades, escabrosidades. Uma pena lastimável. Já não tem mais nem o que continuar fazendo aqui. Dizem que a saúde do Bolsonaro melhora. O povo que está ao redor dele, porque eu não sei em que reais condições ele esteja, se ele está com câncer, o quadro é gravíssimo. Todos os que circundam o Bolsonaro
Eles não largam o osso e não querem entregar a presidência ao Hamilton até que toda essa questão do Jair Bolsonaro seja resolvida, que ele saia com saúde de lá. Só que o país não pode ficar assim, à deriva, sem presidente. Vice-presidente existe para isso. Mas estamos vivendo um período de fogueiras digitais, forcas digitais, lobotomias digitais, manobras, gado servil, Brasil sem soberania, colônia. E é isto. Agora, a ver. Essas escusas, nós chegamos a terminar essa nossa série, mas faltaram duas menções. A primeira é que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, do DEM, ele declarou que qualquer pessoa pode trabalhar normalmente até os 80 anos. Ora, a média no Brasil é 72 anos e pouco para homens. E isto para trabalhos mais leves, porque, digamos, se você trabalha em Minas, em trabalhos muito insalubres, de alta periculosidade, com certeza você morre bem antes disso e só vai se aposentar lá com São Pedro. Então, isto é uma frase de uma criatura que, na verdade, de verdade, nunca trabalhou na vida. Apenas ficou e fica de negociatas por aqui, ali e acolá, com a bunda na cadeira, fazendo nada. Outro assunto que nós esquecemos que, nossa, este é mais que absurdo, trata de um assunto que está ao nível de Vélez, de Damares, de Ernesto Araújo, entre outros. Então, na realidade são mais duas. O deputado federal eleito, deputado de primeira viagem, pelo PSL do Rio de Janeiro, Gosto de Você, onde a família Bolsonaro, dizem, é dona, através das milícias, dona de uma zona, acho que é Zona Oeste, não sei. Então, esse deputado Márcio Labre, ele apresentou um projeto brilhante, brilhantíssimo, estupendo. Este projeto, ele visa proibir o uso de contraceptivos, que ele entende serem microabortivos, incluindo a pílula do dia seguinte, dispositivos intrauterinos como o DIU, e ele manda que a polícia apreenda todo e qualquer material, feche as farmácias e os estabelecimentos que estejam vendendo isso, enfim, tudo para a proteção da saúde da mulher. Grande Salvador. Eu acho que, além dessa proposta medieval, ele também, ou outros como ele, da mesma bancada, geralmente são evangélicos, ele deve propor projetos para obrigar o uso do cinto de castidade pela mulher, pela esposa, a proibição de qualquer tipo de depilação para mulheres e para homens também, não é? Proibição de cortar o cabelo, proibição, não obrigação de que a mulher use tão somente saia e abaixo do joelho, isto entre outras.
E nós que pensávamos que o ministro do Turismo havia sido exonerado pela questão do escândalo que o estava envolvendo, não, 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 não. Ele foi exonerado no dia 6 de fevereiro para tomar posse na Câmara e no dia seguinte, 7 de fevereiro, foi nomeado e retomou seu cargo de ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, acusado de liderar esquema de corrupção com candidaturas laranjas em Minas Gerais. Mulheres. Tem aquela cota, né? Então é isso. Eis o nosso país. Desculpem ter esquecido. São muitos conteúdos. Todos tenham um excelente final de semana. Paz. Que saiamos deste pesadelo fascista. Por milagres, milagres acontecem. Que possamos sair disto. Estejam na paz. Agur. A ver.